A gente vê hoje nesse mundo de rede social, né? Uhum. Muitas pessoas hoje, nós vemos muitos influencers falando de Deus, falando da palavra e utilizando até dessa questão mais espiritual, religiosa, digamos assim, até para trazer para os negócios, digamos assim. Mas partindo aqui por esse lado, eu vejo muitas figuras na internet que chegam a ser até cômicas, falando de Deus, né? Pessoas que se titulam profetas e que quando você vai ver eu vou aqui falar do meu jeito aqui, que não tem outro jeito de falar, não. É cheio de preenchimento na boca, no rosto, com os óculos desse tamanho. E parece até... É até engraçado, né? A forma como a pessoa fala, se posiciona e se diz profeta. E eu acredito que profeta é uma coisa muito séria, né? Muito... Qual é a sua opinião sobre esse cenário, né? Sobre essas coisas que estão acontecendo, essas pessoas que estão surgindo, falando da palavra, mas disturbando, assim, sabe? O sentido da coisa. Acho que volta até num pouco da nossa conversa mesmo, né? A falta de conhecimento da palavra vai trazer muito engano sobre aqueles que estão se inclinando à fé em Cristo Jesus. Obviamente, né, a Bíblia mesmo fala que haveriam falsos profetas, né? Quem sou eu para julgar, né? O profeta, mas a Bíblia manda eu julgar a profecia, né? E o grande ponto está em nós mesmos, né? Porque se nós estamos inclinados a ouvir isso quer dizer que nós não estamos querendo ouvir a Deus. A maior profecia já foi dada, é a palavra. Você quer ouvir uma profecia? Leia a Bíblia. Né? Esse é o ponto. É que às vezes a gente está esperando uma resposta na boca de um homem porque eu tenho preguiça de ouvir a Deus. Então eu quero uma resposta pronta. Então você vê assim, tem um profeta lá, vai todo mundo para lá, a casa lota. Aí você enche um ginásio de futebol, um estádio de futebol. E aí você fala assim, poxa, por que tem tanta gente ainda atrás de profecia? Porque tem muita gente não querendo ouvir a Deus. Nossa. Né? E ela está procurando, na verdade, uma resposta para massagear o próprio ego. E aí viver uma vida rasa, sem profundidade, sem conhecer o melhor que é a Deus. E aí ele está esperando a resposta na boca de alguém. Deus pode usar alguém? Pode. Né? Deus faz isso faz parte. Mas qual que é a questão? Eu não posso estar atrás de profecia. A maior profecia foi dada. Está na palavra. É a palavra. Ela está ali para eu e você ser guiado por ela. E aí a dificuldade mas eu não gosto de ler. Então ouça a Bíblia. Exatamente. Mas eu sou analfabeto. Se apertar um botãozinho, hoje quase todo mundo tem celular. Né? Você fala assim, qual que é a dificuldade de você, pelo menos no contexto que nós vivemos, né? Então você fala, poxa, na minha época, quando eu me converti, havia analfabetos lendo a Bíblia. Na época que eu converti, haviam pessoas que não sabiam falar direito, mas elas sabiam, sabe? Tinham fome da palavra. Então eu vejo que o grande defeito não está no profeta, está em quem ouve a profecia. Quem ouve a profecia, na verdade, está precisando ouvir a palavra. Nossa, verdade. É que a pessoa busca, né? Não é os pastores que estão posicionados lá. É a pessoa que quer só... Exatamente. Isso, tá procurando isso. É como o pastor falou, né? Muito se fala, por exemplo, das escrituras. Quando eu comecei a estudar, na verdade, eu era um pouco cético antes de eu me tornar cristão. Um pouco não, eu era cético. E eu não acreditava nas escrituras. Eu não acreditava. Só que eu sentia que tinha algo estranho na minha vida acontecendo, e quando eu comecei a vir para Alphaville, quando eu comecei a acessar o ambiente daqui, eu comecei a sentar na mesa com pessoas às quais eu me inspirava. Sim. E todas eram cristãs. Todas tinham Deus como base, família, como família, e aquilo ali começou a me incomodar de um jeito, e eu voltei para Sergipe na época, e cara, eu já não conseguia mais. Me incomodou de um jeito que eu não conseguia mais ficar naquele ambiente que eu estava. Me afastei das pessoas, né? Tentei trazer alguns, eles não quiseram vir, eu fui me afastando, me isolando. E aí eu tomei uma decisão. Eu disse, cara, não tem como eu estar vivendo isso aqui e as pessoas às quais eu me inspiro estão vivendo isso aqui, que é totalmente diferente. Eu estava nesse mundo, eles estão nesse aqui. E eu tá certo em não acreditar e só eles estão errados. Aí eu disse, cara, aí vem um ponto aqui que eu vou falar. Nesse dia eu disse, não, a partir de hoje eu decido acreditar. E aí é um ponto que eu trago, que eu acredito que a fé ela é racional, né? Sim. É uma escolha. Eu escolho ter fé. Eu escolho acreditar. Então, a partir desse momento, quando eu decidi acreditar, foi o que eu fiz. Eu peguei a disciplina que eu tinha do esporte e coloquei no estudo da palavra. Então, comecei a ler as escrituras. No início não entendia quase nada. A gente fica um pouco perdido, né? Estudava sozinho. Só que, cara, eu já li as escrituras todas. Foi um ano, mais ou menos, que eu li, e agora eu tô relendo. Sim. Só que agora eu tô relendo e meditando, de um processo um pouco mais lento. E é muito impressionante
como isso vai transformando, né? Vai aproximando, vai tornando a conexão mais forte, vai moldando você, o Logos, né? Vai moldando os seus hábitos, vai mudando o seu caráter mesmo. É impressionante como a palavra de Deus tem poder sobre a nossa vida. É isso. E é uma verdade, né? Porque toda vez que eu me exponho à palavra, né? A palavra ela vai construir fortaleza em nós. É o que você disse, não é emocional. Falar, a fé ela é racional, ainda que ela é uma loucura. Né? E a fé é uma loucura, né? Não dá para explicar a fé. Mas esses dias eu estava explicando isso a um discípulo de Jesus, que a gente está ali caminhando juntos, e eu falei para ele, falei o seguinte, sabe qual é a questão? O que é isso aqui? Celular. Ok. Eu tô triste, isso aqui é o quê? Um celular. Agora eu tô feliz, isso aqui é o quê? Celular. E o que diz Hebreus 11? A fé é a certeza. Sim. Então eu tenho certeza que aqui é um celular. Sim. Eu não tenho dúvida que isso é um celular. Mas eu tô triste, ele continua sendo um celular. Eu tô alegre, eu continuo tendo um celular. Eu tô bem sucedido, é um celular. Eu tô mal sucedido, continua sendo um celular. Então a fé é a certeza. Ele começa dizendo em Hebreus, falando que a fé é a certeza. Convicção. Ele não tá falando que a fé é uma possibilidade. Não, a fé é a certeza. Então você precisa ter certeza. Jesus é real, a palavra é verdade. Então, se ela é a verdade, eu preciso absorvê-la na minha vida. Mas eu não estou entendendo a Escritura. Aí eu te faço uma pergunta. O que você comeu dia 2 de abril de 2018? Você não lembra? Mas você comeu, não comeu? Por isso você está vivo aqui. Às vezes a gente não vai entender o que a gente está lendo, não vai lembrar o que a gente leu, mas a gente vai entender, a gente está alimentado. Sim. Então a palavra é isso, ela é o alimento. Só que eu preciso ruminar todos os dias, meditar todos os dias. Sim. Né? Como diz a Escritura, meditar de dia e de noite. Porque não é que eu vou ler de dia e de noite, mas quando eu leio aquela palavra, ela é ruminada no meu interior, eu estou ali meditando naquilo que eu recebi de Deus. Sim. E pode ter certeza que você vai se sentir alimentado. Até voltando aqui, eu até fiz uma anotação aqui. Você tem que ter ideia do impacto, a gente está falando muito da palavra aqui. Sim, sim. Então eu quero, foi intencional e eu vejo que Deus, né, preparou esse ambiente. Pessoas que leem 4 vezes por semana a Bíblia, ela tem 57% menos chance de se envolver com álcool. 68% menos chances de assistir pornografia. 74% menos chances de se sentirem espiritualmente estagnados. 228% mais chances de compartilhar a fé a outras pessoas. E 407% mais chances de memorizar versículos bíblicos. Então você vê um impacto social, inclusive. A leitura da palavra, né, constantemente, diariamente, eu não estou falando de uma vez por semana. Nessa estatística fala que uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, ela não muda quase nada de vida. É quase zero, é imperceptível. 2 vezes é tão mínimo que também é quase imperceptível. Sim. A partir de 4 vezes ela começa a mudar a estatística da sua história, da sua vida. Aí você fala, poxa, um material tão rico. E não é uma riqueza natural, não é para poder natural. É para algo que vai além do que você pode entregar. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, o Joey pode entregar muito na sua capacidade natural, mas o máximo do Joey, máximo, não chega nem perto do mínimo que Deus pode te dar nele. Então a grande questão é o seguinte, você der o seu máximo, você ser o alta performance, famoso alta performance, que não existe isso cientificamente comprovado. Não existe um alta performance. Mas a grande questão é o seguinte, a mínima performance você em Deus é muito maior do que a sua alta performance. Sim. O que você pode entregar naturalmente dizendo, ela é aquém, porque o que Deus te dá vai muito além da sua capacidade natural. Por isso que Deus escolheu improváveis. Deus pega Pedro, que foi reprovado na escola do Talmidim, que como discípulo ali, que quando ele chega a uma certa idade, ele está sendo treinado a ser um mestre, e se ele é reprovado, ele volta à profissão do pai. Pedro voltou para a profissão do pai, então ele foi reprovado. E aí você vê, Jesus escolheu um reprovado. Jesus não escolheu os melhores, falou, não, deixa eu escolher os top de Alphaville. Não, Deus falou assim, eu vou escolher os mais improváveis. Aqueles que têm um coração para mim, que estão dispostos a morrer por mim, a viver uma vida para mim. Então, eu falo que não tem a ver com a minha e com a sua performance, tem a ver com ele ser o centro da minha vida e o que ele tiver para você. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é parcial a entrega de Deus. Exatamente. Ela é total.